O Sem Censura está começando agora. Hoje vamos descobrir o que é uma personalidade borderline. Um transtorno que afeta cerca de 2% da população no mundo e que a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa vai explicar para a gente com detalhes. Menos detalhes, claro, que no livro Corações Descontrolados, que ela está lançando agora, onde ela usa exemplos de pessoas famosas, personagens de ficção, para explicar os sinais do transtorno. É um transtorno que afeta mais as mulheres. Um debate sobre a fé, o sentido da vida e o amor. São os temas da peça Freud, a última sessão, dirigida pela Tiziana Studart. O espetáculo revive o encontro entre Freud, o pai da psicanálise, ateu convicto, e o escritor e crítico literário C.S. Lewis, defensor da fé baseada na razão. Teatro também é nosso assunto, com a Françoise Forton, em cartaz com a peça Nós Sempre Teremos Paris, uma comédia romântica que mostra os encontros e desencontros de um casal brasileiro em Paris no início dos anos 90. A diretora e roteirista Juliana Reis fala do filme Disparos. É o primeiro longa dela e a história é baseada em fatos reais sobre um fotógrafo que se envolve num caso de violência sem saber direito se foi vítima, cúmplice ou testemunha. Claro que tem Hora do Recreio, né? Que é a música do cantor e compositor Pedro Veríssimo, lançando seu primeiro CD solo com músicas inéditas, Eu Sempre Digo Adeus, canções sobre pessoas. As músicas podem ser baixadas de graça pela internet e os detalhes são todos com ele. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. A gente começa com essa pergunta, o que é borderline? Porque agora tudo é um transtorno, né? Nem sempre, né? Todo mundo é um pouco, né? Todo mundo é um pouco transtornado. Aliás, a vida é tão transtornante que faz sentido mesmo. Mas tem uma coisa, de perto ninguém é normal mesmo. É. Não existe esse cérebro perfeito que as pessoas batem no peito e dizem, eu sou normal. Todo mundo tem um cérebro que funciona melhor numa área, menos na outra. Se existe um cérebro perfeito, é de Deus. E aí a gente ainda não viu a cara dele. Né? Mas nem tudo é transtorno, pode ter traços. Não, pode ter só traços. Pode ser só traço. E traço costuma ser bom. Você ter um pouquinho de cada coisa costuma ser bom. O traço nunca é ruim. O borderline é uma pessoa que está sempre na borda, quase ali, quase aqui, é isso? A gente costuma dizer que o borderline, né, o nome, apesar de ser um nome americano, diz muito do transtorno, né? É o que está à margem, é o que margeia. E é a personalidade dos limites, né? Do não ter limites, onde as emoções transbordam. Se a gente for pensar bem, por exemplo, antes de tudo tem que falar que antes de ser uma doença, é um transtorno de personalidade. Isso faz uma diferença enorme. Porque a personalidade, Leda, é o que a gente é o nosso jeitão, digamos assim, né? Como o leigo diz. Fulano tem um jeitão meio esquisito, fulano tem um jeitão mais emocional, sempre chora, está sempre comovido. Quer dizer, o borderline é uma personalidade que se caracteriza basicamente por uma dificuldade enorme nos relacionamentos, principalmente os íntimos. São pessoas muito difíceis no contato íntimo, seja profissional, seja afetivo, principalmente afetivo, das pessoas mais íntimas. Tem uma instabilidade de humor muito grande, e eu digo instabilidade um pouquinho diferente porque é uma reatividade. Então, por exemplo, são pessoas que podem levantar muito bem uma coisinha muito pequena, tipo assim, a torneira deu defeito. Aquilo pode fazer com que a pessoa fique totalmente irritada, totalmente mal-humorada. Quer dizer, é quase uma incontinência desse humor. E isso acaba trazendo muito problema. Uma outra coisa que essa pessoa também tem, quer dizer, coloquei a dificuldade de relacionamento, a instabilidade do humor, são 4, tá? Impulsividade, são pessoas que manifestam impulsividade, muitas vezes comprando demais, falando demais, correndo demais, tudo demais, né? Então são pessoas... Tendo certeza demais. Certeza demais, aquelas pessoas mais quase radicais, né? Que a gente chama de radical, quase radical. E são pessoas que têm uma autopercepção de si muito negativa. São pessoas que se veem sempre muito pior do que são, seja fisicamente, na aparência. Tem pessoas que chegam a dizer, eu detesto o que eu vejo no espelho.
E são pessoas bonitas, se você for ver. Então, tem uma visão de si muito distorcida e uma autoestima quase zerada. O grande problema do border, eu diria, é que ele tem tanta falta de autoestima e tanta falta de uma personalidade, de uma segurança afetiva interna, é como se fosse um vácuo, que essa pessoa ela precisa sempre da relação com o outro para se sentir alguém. Então, são aquelas mulheres, por exemplo, que se namora um pastor, vira quase a pastora. Se namora um surfista, ela é capaz de pegar onda. São pessoas que não têm uma personalidade fluida, né? Tamanho é o oco que essas pessoas têm. Então, é como se ela tivesse que ter o outro para se legitimar. E isso traz um prejuízo a essas pessoas muito grande. Nossa. Porque ela busca não ser rejeitada, ser super importante na vida daquela pessoa, mas ela acaba sufocando o outro por isso. E é rejeitada exatamente por isso. Por esse desespero de não ser rejeitada. Então, recapitulando, uma pessoa instável. Grande dificuldade de relacionamento. Por exemplo, um border, quando você tem uma amizade eventual, é divertidíssimo. Você sair com um amigo, com uma amiga border, eventualmente. Quando você passa a ter um convívio íntimo, é muito difícil. Porque ela se revela possessiva, extremamente ciumenta, extremamente carente. Né, passa a te exigir muito. Então, a instabilidade do humor, que é um humor que muda rapidamente, várias vezes ao dia, e por coisas bobas, por isso que a gente diz que é uma instabilidade reativa. Eu ia gostar de conviver com uma pessoa assim, não, nem que fosse uma vez por ano. Mas é difícil. Porque olha quanta complexo. Não, mas são pessoas divertidíssimas, são pessoas muito legais. E tem uma coisa, por exemplo, muitas vezes a gente se incomoda com border, são pessoas que às vezes na impulsividade têm uns ataques de raiva, afetivamente são aquelas mulheres que quebram as coisas quando estão com raiva do marido, né? São aquelas assim que às vezes fazem coisas que está dentro da impulsividade. O que você botou aí? Instabilidade reativa, exatamente. Impulsividade, essa impulsividade pode vir sempre nessa coisa de uma raiva muito grande, uma descarga de raiva e fúria, muitas vezes. Uma autopercepção péssima, a pessoa se vê muito pior do que ela seja, tanto na questão material quanto na questão da autoestima, né? E também a disfuncionalidade, principalmente nos relacionamentos. Quanto mais íntimos, maior a disfuncionalidade. Sofre muito, sofre e faz sofrer. Isso é super importante. Agora, diferente do psicopata, que é outro transtorno de personalidade que eu já falei aqui, o psicopata ele faz mal ao outro porque ele não tem sentimento nenhum. Então, ele seria 100% razão, 0 emoção. O border é o contrário. Ele é 100% emoção e 0 razão. E isso mas traz ele não faz muita mal ao confusão. outro, a princípio? Pode fazer, mas por desespero. Por exemplo, por excesso de sentimento. Por excesso de sentimento. E, por exemplo, uma mulher que se vê rejeitada e ela tem naquele marido, naquele namoro, a vida, né? Faz tudo em função dele. Se ela se projeta no outro. Exatamente. Se legitima no outro, na hora que ela se sente ameaçada para perder, ela é capaz de qualquer coisa. O border é aquela pessoa que, a gente pode dizer assim, fica cego de raiva. A expressão cego de raiva se aplicaria muito bem. Agora, é importante que a gente veja também, existem 2 tipos básicos de personalidade border. A explosiva, que é essa que grita, que quebra, que faz escândalo, depois se arrepende profundamente. E a implosiva, que é aquela que sofre e costuma se autodestruir. São pessoas que realmente acabam ou bebendo demais, ou se machucando demais, ou elas implodem. Esse diagnóstico é fácil? Não. É muito difícil. Se leva mais ou menos uns... a gente tem uma pesquisa que as pessoas levam, em média, no Brasil, 10 anos antes de ter um diagnóstico certo. Por quê? Porque ninguém procura, o border não procura ajuda falando assim, olha, eu sou uma pessoa muito difícil, muito complicada, eu sou muito possessiva, eu tenho muitos ciúmes dos meus amigos, de tudo que está muito próximo, eu faço um barraco quando alguma coisa não vai bem. Não. O border é aquele que vai procurar quando ele recebe a primeira
primeira rejeição afetiva. Então, geralmente, uma personalidade que a gente detecta na adolescência, quando aquela menina recebe o primeiro fora, a primeira rejeição. Então, ela cai numa depressão, que a gente acha que é depressão, mas não é. É uma reação àquela rejeição. E ela pode chegar até a idade adulta e só perceber isso quando o marido abandona? Pode, se ela muda viveu... de casamento? Sim, pode. E é aquela pessoa que costuma, assim, se não tratada, ela costuma viver em função daquele casamento desfeito o resto da vida. Então, ela fala do ex-marido que está separado há 20 anos como se tivesse separado ontem, né? É como se o disco afetivo não andasse. Ele emperra, como se no tempo do vinil, né, que a gente ficava ali, a emoção do border, ela está o tempo todo nessa confusão e sempre presa às coisas negativas. E quando tem filhos, esse sentimento é dividido ou o foco continua sendo o casamento? Continua sendo o casamento. Grande, por exemplo. Continua sendo o casamento. Os afetos, em geral, passam a ser a prioridade dessa personalidade. Então, por exemplo, uma mãe border, quando ela não é tratada, ela é uma mãe que traz muitos malefícios a seus filhos, porque ela tende a sufocar e ela tende a ser uma mãe de cobrar muito, mas ao mesmo tempo não é aquela mãe que se dedica, porque ela está muito mais preocupada em controlar o marido, né, em preservar o seu afeto. É bem difícil. Uma sogra, assim, uma ex-mulher do seu atual marido, uau. Exatamente, sobra para todo mundo. Se for do tipo explosiva, sobra para todo mundo. Se for do tipo implosiva, são pessoas que... Sobra também, porque se ela se machucar, vai pedir o ex-marido para ajudar. Não, quem vai pedir ajuda geralmente são os filhos, amigos, porque ela implode mesmo. E quem leva essa pessoa ou indica, vá se tratar, não sei o quê, é sempre o... Geralmente são os parceiros afetivos, porque... gostam da pessoa, e são pessoas, assim, num primeiro contato, maravilhosas, são pessoas divertidas, são pessoas muito sensíveis, são pessoas cultas. Por isso que eu estou falando, o traço border é maravilhoso. O traço, não o transtorno. Porque o traço border são pessoas sensíveis, gostosas de você conversar, são divertidas. Mas se você começa a aprofundar muito, são pessoas que começam a necessitar de você, pela dependência afetiva. E ela, em algum momento... esse transtorno se mistura com outros transtornos, quer dizer, fica parecido? Muito parecido. Com bipolar? Muito parecido. Por exemplo, em geral, no Brasil, a border é muito pouco diagnosticado. Se faz diagnóstico como se fosse tudo no campo da bipolaridade. Mas é muito diferente. Porque o bipolar, essa mudança de humor é muito bem marcada. Tem uma fase, é uma coisa bem vista, assim. É uma depressão mesmo. O border não, é depressão assim, você tem uma filha adolescente que o namorado largou, aí ela fica na cama, ai, quero morrer, é o amor da minha vida, todos são amores da vida, isso é muito interessante no border. Aí, se chegar uma colega e falar, tem um garoto para te apresentar que chegou de Minas hoje, muito bacaninho, mineirinho perfeito, a pessoa é capaz de se maquiar e sair. E aí a mãe fala assim, mas isso é falta de vergonha na cara. Bipolar não. Não. Parece bipolaridade. Lembra, isso, né? Isso é uma grande diferença. Lembra muito, que tem a tal da bipolaridade mista, que é exatamente assim, a pessoa está em depressão e de repente fica ótima, fica incrível e de repente cai e fica eufórica. 20 minutos depois, ou eufórica ou com pensamento extremamente acelerado. Que é um sinal de euforia. Mas a questão do border é que é um transtorno de personalidade, ou seja, a pessoa sempre foi assim. Por exemplo, qualquer um de nós aqui pode imaginar o que é ser border, quando a gente se apaixona. Quem é que não se lembra aqui quando se apaixonou? Aquela coisa de você ficar ligando 10 vezes. Apaixonado fica no telefone 2, 3 horas e acha que ficou 15 minutos. Né? E falando sabe-se o quê, porque repete. Então, todos nós aqui, que já nos apaixonamos e que, se Deus quiser, vamos nos apaixonar ainda muitas vezes, vivemos esse momento border de ser, tá? Mas a questão é que o border vive assim. Agora, você imagina o que é viver aquela coisa obsessiva, aquela coisa em função da pessoa que você está apaixonada, você quer saber o que fez, o que não fez. Tudo bem, numa paixão, isso aí 2, 3 meses... você segura a onda, tem um lado positivo. Agora, viver assim é uma coisa que demanda uma energia do cérebro absurda. Deve dar muito no campo afetivo, né? Sim, muito. É sempre ligado ao
amor, você falou afetividade, né? Mas sempre ligado ao amor, do jeito que você fala, sempre é o parece ponto sempre... desencadeador. Tanto que, você, por exemplo, as crianças border são fofas. São crianças afetivas, meiguinhas, cantam, dançam, são muito fofas. Você só tem a noção da personalidade na adolescência, que é quando ela se depara com a primeira questão afetiva, né, de paixão. Aí você vê, chega mães e fala assim, a minha filha era uma fofa, era não sei o que, agora ela está assim, descontrolada, me responde, se desespera. Né? É bem nessa questão da adolescência. Eu falei na abertura do programa que você tinha pessoas de ficção, personagens de ficção e pessoas famosas, personalidades no livro. Sim. Você arrisca um diagnóstico ou são pessoas já que tiveram um diagnóstico de borderline? Todas as que eu botei no Brasil as pessoas não se declaram, eu mantenho esse respeito. E então eu fiz tudo isso em relação às pessoas conhecidas que se declaram. Né? A Winona Ryder se declara, a própria... Angelina Jolie, a Amy. Né? A Amy foi muito engraçado que quando a Amy morreu em agosto, eu tinha escrito a parte dela em março do ano passado. Né? E foi muito engraçado que um amigo meu me ligou e falou assim, olha, você começa a calar a boca, porque toda vez que você escreve uma coisa, as coisas acontecem. Ninguém falava de bullying, você escreveu bullying e aconteceu. Agora a Amy morreu. Aí eu falei, foi no finalzinho que eu tive que trocar só, porque eu botei no final antes, que assim, que... provavelmente ela teria uma vida curta. Ela vai morrer cedo. Pela intensidade, exatamente. E infelizmente a gente teve que botar aqui. E Tony Curtis? Porque você nunca soube, assim, de... porque também nunca me aprofundei muito na vida do Tony Curtis. Mas sei lá, assim... você vê um cara, assim, um galã, né? Parecia tudo bem, né? Mas ele tinha uma coisa, as declarações dele são tão interessantes, Leda, que ele fala assim, eu tinha que conquistar várias mulheres ou várias pessoas, não que eu necessitasse ou que eu precisasse de uma relação, eu tinha que, para não ser rejeitada, eu tinha uma compulsão de seduzir para ter certeza que eu não estava sendo rejeitado. Ele fala coisas muito profundas, assim, nesse sentido de muitas vezes ficou com pessoas que nem gostaria de ter ficado, mas só para ter a sensação que estava sendo aceito, querido e gostado, digamos assim. Eu falei no Tony Curtis. A questão do gênero um pouco em suspenso, porque isso é uma coisa tão masculina, não? Classicamente masculina, a necessidade de seduzir. Tem mulheres que têm uma necessidade de seduzir, não necessariamente... Sim, você apresenta como sendo uma... não exclusividade, mas uma tendência muito feminina. Não, eu falei aí do Tony Curtis. Falei desse caso específico, mas a grande maioria das personalidades border são mulheres. E se a gente pensar que é um transtorno do excesso de emoção e que nós mulheres temos o lado emocional mais funcionante que o lado racional que os homens, fica claro por que esse percentual é maior. Né? Tem os hormônios agindo. Não, como também nos psicopatas a quantidade de homens é maior do que de mulheres. Justamente pelo oposto, pela falta de sentimento. Né? Aqui, além, eu falei no Tony Curtis porque ele está aqui no livro da Ana Beatriz. Ele, a Amy House, a Marilyn. E a Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor total. Ela né? Se enquadra no conquistar para ter certeza de que não seria rejeitada. Sim, ao mesmo tempo, né? aquela coisa assim, ela casou... Casou 9 vezes, sei lá quantas vezes. Exatamente, sempre casou com o amor da vida. Carentes, né? É um vácuo, existe um vácuo emocional. São pessoas que têm uma personalidade fluida, não chega nem a se constituir. Então, na realidade, elas procuram no outro e fazem dependência afetiva com o outro para existir. É uma coisa muito dramática, é muito sofrida. É muito sofrido. Aquele grupo, não sei nem se pode falar, acho que pode, mulheres que amam demais, né? Está cheio de borderlines, exatamente, né? Exatamente. E teve num dos capítulos que eu botei, existe uma parceria bastante... infeliz para as mulheres, as mulheres border em geral são seduzidas, são facilmente seduzidas porque são influenciáveis, até por não ter a personalidade, por psicopatas. Então, por exemplo, aquelas mulheres... aquelas mulheres, por exemplo, vocês sabiam que o Chico... Porque você está na mão de um psicopata, nossa. O maníaco do parque, ele durante muito tempo e até hoje é um dos campeões de cartas de mulheres se oferecendo para casar com ele.
na penitenciária. E aí você vai ver, essas mulheres todas entram no perfil de border. O tamanho... Aí eu fui conversar com algumas... Uma atração fatal, então. Eu fui conversar com algumas, eu falei, mas por que este homem? Eu falei assim, porque ele na cadeia, ele num sistema penitenciário, ele não tem mais ninguém. Então ele vai ter que me amar. É quase que uma noção de tipo assim, ninguém quer aquele cara, então... ele vai ter que me amar porque eu sou a única ponte com a realidade, sou eu a única pessoa que estou abrindo uma porta. Para você ver a que nível chega a carência da pessoa procurar alguém que a sociedade não quer, ninguém quer, para ela poder ter alguém. Vácuo mesmo. Exatamente. Esses são casos mais graves, é claro, mas eu estou falando assim nesse sentido. E, em geral, essas mulheres que também são presas, né, geralmente pegam um psicopata que as usa como soldadinho, né, para fazer a parte suja do crime, e quando a mulher é presa, ele nem lá aparece, ao contrário do sistema penitenciário dos homens, né? Que as bordas estão lá todo final de semana para visitar, para... Posso te fazer uma pergunta assim? Essas pessoas tomam medicação? Existe melhor em termos de medicação psiquiátrica? Assim, são antidepressivos, são estabilizadores? O que é que elas... Olha, como é na que realidade, o grande tratamento da personalidade border é uma terapia específica para eles, que é essa de reconstituição dessa personalidade, começar a botar conteúdo, né? Perder essa fluidez, saber o que quer, o que pode, o que deve. Isso é super importante, porque o remédio, em geral, você não muda muito a personalidade. O que se dá medicação, eventualmente, que pode melhorar de imediato, são quando as pessoas têm essa impulsividade muito grande, de autoagressão ou de acessos de raiva. Isso dá para melhorar com a medicação. É o que? O estabilizador de humor? Não são estabilizadores. São pequenas doses ou de antidepressivos ou de antipsicóticos muito específicos, né, que hoje a gente tem, que é a substância quetiapina, em doses muito pequenas. Isso também é interessante. Como é um transtorno de personalidade, a medicação não é aquela panaceia ou naquela coisa de tipo assim, vai resolver. Não. A medicação, no máximo, vai amenizar essa intensidade, geralmente essa raiva, essa agressividade, para que a gente possa começar a trabalhar a essência, porque é um vazio. É como se você tivesse que botar um programar aquela personalidade. Porque é aquilo que eu estou dizendo, uma pessoa border, ela, por amor, ela é capaz de qualquer coisa. Amor, entre aspas, é dependência, não é amor, né? Ela confunde amor com essa questão de ter o outro. Então, ela pode ser qualquer coisa. Também tem homens assim, né? Que se apaixonam por uma mulher e passa a ser o empresário daquela mulher, vive em função daquela mulher. Ele já deixa de ter vida. Cuida da casa daquela mulher, faz tudo. Aí você fala, qual a profissão? Marido. Como tem as mulheres que viram, qual a profissão? Mulher do fulano. Né? O marido só causa mais estranheza... Pela questão social. Pela questão social, mas tem mulheres assim... Sim. E tem muitas. homens muito ciumentos, esses homens que mandam seguir as mulheres, que cheiram roupa com a mulher quando... É porque os homens não revelam. Então fica como se fosse só uma coisa nossa. Mas tem muito homem border que se disfarça, bota capacete para seguir a mulher de moto, a mulher nem sabe que ele anda de moto. Tamanha insegurança. Então faz aquela checagem, vive obsessivamente para aquilo. E é claro que isso, em determinados graus, paralisa uma vida profissional. E os borders geralmente são profissionais muito competentes, porque quando eles fazem uma coisa, se apaixonam por aquilo, são intensos, são muito intensos. Eu costumo dizer, o traço border é maravilhoso, o transtorno não. Por exemplo, o traço border, eu acho as melhores atrizes e atores têm traço border. Porque são aqueles que a gente chama de visceral. Ele se despe da sua personalidade, dá a personalidade inteira para um personagem. São fantásticos. A própria Elizabeth Taylor era uma atriz fantástica. Ela ficou imortalizada com Cleópatra. Alguém lembra de Cleópatra sem ser Elizabeth Taylor? Eu não... como se fosse ela, né? Ela é. Cleópatra. Mas a Marilyn... Eu vi o filme dos últimos dias dela. Ali você vê nitidamente. Muito louco. Mas você vê a carência dela, né? Muito. O vácuo com aquele menino, né? Que ela se envolve com aquele produtor, com aquele rapaz, por uma carência absoluta, né? E ao mesmo tempo a insegurança, o medo de ser rejeitada, o pavor.
E aquela coisa de usar o álcool, as drogas, como anestesiar aquela sensação. No fundo, pessoas absolutamente frágeis, totalmente frágeis. E tem uma atriz no filme maravilhosa, aquela atriz inglesa, que saca a fragilidade dela no filme e vai lá e acalma ela. Tipo assim, não, você está ótima, você tá... Porque são pessoas quase que são crianças. Eu achei ela tão falsa, aquela inglesa. Mas ela soube... Não, tudo bem, mas ela soube naquele momento, no personagem, trazer o que tinha de melhor da outra. Enquanto o diretor ficava batendo de frente, porque tá péssimo, porque não é assim, ela cada vez ia se apavorando mais, né? Que é o medo da rejeição. E é muito interessante que essas pessoas têm pavor de rejeição, mas aí elas, no desespero de não ser rejeitadas, elas fazem barbaridades que acabam fazendo, de fato, com que sejam rejeitadas. Então, essa terapia tem um objetivo muito grande, deixar isso muito claro. E você acha que a terapia funciona? Já que a medicação não é para resolver... Mas só a terapia funciona. Ou a pessoa vai morrer assim? Não morre assim. Ela pode reverter isso? Pode, até porque essas pessoas têm sentimentos, elas se sentem culpadas depois. A Natália do Vale, ontem, tinha uma cena que ela estava com um surfista e depois, eu esqueci o nome da personagem, né? Salve Jorge. E depois a Ana Beatriz Nogueira diz que ela... Não se assustaria nem um pouco se ela aparecesse com uma prancha, porque ela está namorando com surfista. Ela é um tipo assim. Tá pintando. Assim, tá com uma se daqui a pouco ela arrumar um jogador de futebol e começar a torcida organizada, vai bater um futevôlei. Tem cura essa doença? Antes de ser uma doença, é um jeitão de ser, aquilo que eu falei. Mas peraí, é genético isso? Tem um componente genético enorme. Tem, claro. Por exemplo, não precisa nada. Se você Imagina for ver... uma família inteira borderline. Não tem. Inteira não tem. Porque aí teria que ser um border com border. Você imagina que vai voar de porta-retrato já. Não, aí um border com border é muito difícil. É muito difícil um border com border. Um border também não atrai só o psicopata, mas atrai muito também aqueles homens mais perfeccionistas. Por quê? Porque a border é só emoção. Então, ela no início de uma relação, ela é solta. Tem toque, assim? Ela é solta, ela é brilhante, legal, ela é tudo que um toque não queria ser. Porque o toque é aquela coisa correta, exata. Então o toque se fascina, inicialmente, por essa mulher que é tão destemida, é tão livre, tão liberta. Tão ousada, exatamente. Acaba que tem uma função social um pouco, não? De colocar coisas no alto-falante, de dizer o que ninguém diz. Eu acho que todo mundo tem o seu momento e queria ter seu momento de border, né? Tipo assim, ter um ataque de fúria, mas a gente se controla um pouco mais. Né? Bem legal. Talvez a história dos homens que é isso, né? Que são essas mulheres que terminam a relação, quebra o porta-retrato, rasga tudo e depois se arrepende e aí tenta recuperar a fotografia, tenta recuperar as coisas. É muito engraçado. Assim. Tira só a fotografia sem quebrar nada. Sem quebrar, né? Mas aí não dá tempo. Guarda no envelope preto. Não tem aqueles envelopes pretos? Guarda, bota dentro do envelope pra você não... A caixinha. Né? Não abafar vê. A pessoa, porque o preto não deixa nem você ver, né? Exatamente. Envelope branco você pode ver, né? Amarelo, não é legal? Mas isso melhor o preto, que aí você bota lá dentro a foto, não vê aquela pessoa. Mas isso só depois da terapia, né? Porque quando tá cega de raiva, você né? pode até botar de novo no porta-retrato. Isso é o objetivo, né? Isso seria aquela o objetivo. que corta a fotografia, assim, pra tirar o rosto. Qual é a patologia dela? Essa é uma clássica. Tem um traço, todo mundo já fez, né? Todos nós já tivemos nosso momento border. É isso que a gente tirar foto de porta-retrato também. Rasgar em picadinho, queimar. Nossa, rasgar, queimar. Mas mesmo quando você não rasga, quando você tem toque, você guarda. Por isso que eu já tô aqui prevenido, vai, que depois você faz as pazes. Pois é, você já tá com a foto. Exatamente. Isso é o ideal. Ou então guarda o porta-retrato de tudo, né? Fazer uma caixa secreta. Pede alguém para guardar. Né, para não ter aquele acesso de raiva de noite, se souber que ele saiu com outra pessoa. Você pedir para alguém guardar, esse alguém também pode te cobrar depois, se você voltar. Ai, que horror. Mas amigo não pode, amigo não pode. Mas amigo de borda tem que saber que é assim, tem que ter coração aberto. Não, é verdade, mas é verdade. Não sei que eu tô lembrando de um namorado meu que disse que teve uma namorada antes de mim, no passado e tal. A menina era louca por ele. Onde ele ia, ela vivia perseguindo. Aí, ele tentou terminar com ela viu onde ele estacionou
queimou o carro, pegou uma chave e riscou o carro dele, quebrou os vidros. Isso é um acesso de fúria. A pessoa você acabar, porque a pessoa não te quer mais, você vai sofrer lá na tua casa. Agora, você, de repente, arrebentar um carro, né? É bem borderline. Não, e a pessoa depois se arrepende, isso dá processo, tem um prejuízo material enorme, é complicado, bem complicado. Não. Mas eu vou te dizer uma coisa, são pessoas assim, quando você consegue que elas façam essa aderência ao tratamento, né, também, elas lutam para mudar, porque elas sofrem demais. Tudo que elas não querem na vida é a rejeição. É horrível, né? Tudo que elas não querem na vida é ser uma pessoa que rejeitada. riscou o carro de outro, você acha que essa pessoa nunca mais vai olhar na cara dela? Né? Com certeza. Com certeza. A não ser se ficar com pena, entendeu? Sentir que a pessoa é meio... Não é maluca, mas descompensada, né? Descontrolada, né? Porque às vezes as pessoas não sabem identificar o que o outro tem para fazer um negócio desse no seu carro, mas sabe que essa pessoa não bate muito bem. É melhor você não chegar perto. É verdade. Nesse sentido que você na hora sempre se afastará. Na hora da fúria... Está sempre trabalhando contra você mesmo, né? Sim, apesar de você ser carente, você está trabalhando para ser mais carente. Tudo que você não quer é ser rejeitado, porque isso aumenta a carência, aumenta o vácuo. Tudo que você faz. Exatamente. Isso é a grande burrice afetiva, a burrice emocional, né? Porque o emocional dessas pessoas... Ao contrário de inteligência emocional. Exatamente. Ao contrário do psicopata, que o sistema límbico, o coração cerebral, né, não funciona, essas pessoas é o contrário. Se você for ver o funcionamento cerebral, o sistema límbico, que é a parte da emoção, está sempre numa ebulição. É gigante. É gigante. É hiperfuncionante. Volto aí daqui a pouquinho, tá? Tá. Calmíssima, sem quebrar nada, sem chegar no porta-retrato. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Então, depois dessa aula de borderline, vamos a Paris? Vamos. Não é? Já que a gente foi nesse universo aí, vamos a Paris. Vamos. Tem muita gente na plateia que diz isso. Sai daqui com vontade de sair direto e comprar minha passagem para Paris. É sempre teremos Paris, não é? Não é esse o nome da peça? E é uma ideia, né? Uma grande ideia. Muito querida. Todas nós temos, né? Não é? Vocês fizeram essa peça, você e o Tadeu, por conta disso? O Chechel que escreveu, né? O Chechel que escreveu. O Eduardo deu essa ideia, queria produzir esse espetáculo, e Chechel escreveu. Na verdade, é um encontro, um reencontro de um casal que não consegue concretizar essa paixão, esse encontro, né? Eles se encontram há 20 anos atrás e se falam e tal, saem dali apaixonados, eles têm que voltar e ficam com essa lembrança amorosa, cada um vive a sua vida, ela se casa, tem filhos, fica viúva, ele tem outras relações instáveis, mas tem outras relações, até que resolvem tirar umas férias e voltar a Paris. E voltam a esse café em Paris, em Montparnasse, e acabam se reencontrando, mas não conseguem. Acho que nem acreditam no fundo dessa possibilidade. E isso é um motivo para a gente falar do amor, falar do humano e cantar músicas francesas, lembrar de algumas músicas, pérolas do amor, né? Do reencontro. É um pocket, é um espetáculo pequeno de 50 minutos, mas no final o público canta com a gente e gosta muito. Eu vou recebê-los lá no final e tem muitos depoimentos lindos, assim, de virem com o namorado, de virem com o marido, a gente tem um trecho do espetáculo que a gente fala um determinado caminho, um jantar e tal, que já fizeram esse caminho, sabe? Outros que querem fazer e se emocionam e morrem de rir também. Morrem não, é como uma comédia romântica. É muito gostoso, é muito gostoso. Você já cantava? Eu fiz você lírico, sempre cantou? eu sempre canto em teatro.
né? Assim, não sou cantora, nós dois somos dois atores que cantam. Eu fiz lírico em São Paulo, agora venho de musical, que eu fiquei lá 6 meses, no início do ano. Já fiz aqui o Frisson também, direção do Marcelo Sabac. E nesse não tem nada disso. Nesse é música popular, é uma coisa mesmo pequenininha, íntima. E é um excelente exercício, Leda. Cantar é muito bom. Quem não gosta de cantar, né? E é um exercício lindo. Nossa, deve ser bárbaro. É muito bonito. O Chechel fez com um carinho enorme a direção de Jacqueline Laurence, nossa grande Jaqui, e a direção musical do Marcelo Nogueira. Quem nos preparou vocalmente foi Danilo Tim. E tem músicos? Tem 3 músicos. O Tadeu toca, não? Não, Tadeu dessa vez não toca. São 3 músicos, temos piano com a Priscila, temos o violão com o Roberto, percussão e acordeão com a Priscila também. 3 músicos, e ela se reveza ao vivo, né? E é uma coisa importante dizer assim, nós não temos patrocínio nenhum. Foi na cara e na coragem Como que é que fizemos. É possível isso? É possível. Claro que o nosso espetáculo não é? Com patrocínio, sem patrocínio. A gente quer fazer, vai fazer. Difícil, a menos que seja digital, que seja uma ação entre amigos, né? É mais caro. E assim, o nosso espetáculo, no final, se revela um ensaio. Por isso a gente tem a oportunidade de ter um cenário muito simples, né? A gente não precisa ter o café, não precisa ter nada, né? O público vai perceber isso no final. Mas foi uma ação entre pessoas que gostaram da ideia e se gostam. Não tem cenário, mas tem coragem. Tem muita coragem. Não é? Porque senão não faz o negócio. Tem um cenógrafo que nos ambienta, que é o máximo. Que é o máximo mesmo, né? E, enfim, a arte é todo muito cuidado, assim. Mas nós não temos nenhum dinheiro de patrocínio. Você sabe que não vai consolar, mas eu fiquei chocada nesse fim de semana que eu descobri, numa matéria qualquer, assim, até coloquei no Facebook, eu fui tão encantada. O Ney Matogrosso nunca teve patrocínio, não é fantástico? É fantástico. Parece que ele vai ter esse ano, ou no próximo show, pela primeira vez na vida. O que ele ganha, ele reinveste. Não é incrível? Como é que as pessoas são distraídas, esse povo do patrocínio, né? Muito. E nós estamos indo tão bem, que nós fazemos terça às 9 e quarta às 7 no Teatro das Artes. E agora a gente está abrindo essa semana, quinta-feira às 7. Porque está indo super bem. Terça às 9 e quarta e quinta às 7 da noite, até o final de novembro. E Leda, assim, tem as senhoras, tem os casais, mas tem também os jovens, tem quem quer saber. É uma delícia, uma surpresa. Essa peça agrada todo mundo, porque tem o mito do amor eterno, né? Porque o amor eterno é aquele que nunca foi realizado. Porque aí você pode idealizar cada vez mais sonhar. O amor não vivido é eterno. O amor eterno. Não, são todas as idades. Não vamos chegar aqui. Não chegamos aqui. Nos corações descontrolados. Ainda estamos controlados. Estamos em Paris, que vivem felizes, em função daquilo que poderia ter sido. Eu acho essa coisa, a história do amor platônico, muito bacana. E a plateia canta no final, é uma delícia. Que vocês cantam? Tem Lavien Rose, eles cantam. De Piaf na veia, né? Alguma coisa, mas vamos dizer assim, também uma homenagem a outros, né? Charles Trenet, né, outros cantores, mas a gente não tem nenhuma, vamos dizer assim, a gente tem um cuidado muito grande de ser 2 atores que estão fazendo um espetáculo e cantam, né? E é uma grande homenagem ao Jean Sablon, que o Chechel faz encantado com o Jean Sablon, e a gente fica muito surpreso de ver quantas coisas ele fez em parceria ou sozinho, né? Vou passar essa memória dele. Texto de Chechel, direção Jacqueline Laurence, Françoise Furton e Tadeu Aguiar, Dorias. Agora às quintas-feiras também. Vamos ver um trechinho? Olha. Parecia que ela estava falando de mim. Françoise aqui? C'est moi! Pour des garçons, moi la fille de mon âge, se promène de la rue de Bordeaux. Ces oiseaux bleus et ces maisons mouillées. La mer. Ma mer.
comecei a falar do filme pra ele, eu me lembrei que o filme era sobre um cara que tinha conhecido uma garota pelas ruas de Paris e era dominado sexualmente por ela. O que ele ia pensar de mim? A distância, o jour n'existe pas. Mais mon amour, ne me quitte pas. Claro que às vezes eu me lembro daquela tarde, naquele café em Paris. E fico pensando... E se... Tem que ir lá conferir. Tem que ir lá, Muito vamos, bom, convido muito vocês bom. todos, vocês também, obviamente. No final a gente muito reforça feliz. dia e horário, tá? Fechado. No último bloco. Tiziana, tá falando de Freud, né? Tem amor aí nessa última sessão? Tem, claro que tem. Tem sim. Realizado ou sonhado? Não, Você vai conversar comigo agora? Comecei, inclusive. Por acaso. É uma coisa assim, entendeu? Sim, vamos bater um papo aqui, digamos né? assim. O negócio é o seguinte, Leda, há 5 anos que... É porque você recebe tanta gente aqui, a última vez que eu vim aqui, vim lançar um livro fora do normal, que você deu um pique nas vendas, foi muito legal, fiquei que muito bom. feliz. E eu estava já há 5 depoimento anos... tão pessoal, né? Era. E fiquei 5 anos sem fazer teatro, então é a minha volta, sabe? Então eu tô assim Eu achei que você já extremamente... tinha voltado quando você fez o livro, então você não tinha voltado. Não, fiz o livro, ainda fiz um curta-metragem, uma experiência, e agora eu tô conseguindo, me sentindo capacitada de voltar. E isso a gente pode falar para a Ana aconteceu... Beatriz o que era o livro? Pode. Ela falou? Pode. Lá na salinha, né? Ela... Vocês falam muito nessa salinha. Nossa, eu falei assim, podia até ter feito uma outra pauta, todo mundo junto. Tive que dar uma parada, mas enfim, o importante é agora, porque eu, de repente, falei assim, eu quero montar alguma coisa, eu tô bem para montar alguma coisa. E eu sempre fui tida, errônea mesmo, assim, uma diretora maldita e tal. Na hora que eu pegava, eu montava espetáculos do Fassbinder, do Bukowski, o Paulo José fez o Bukowski lindamente, Anaïs Nin, Henry Miller. Eu me sentia atraída, né, para esse campo mais maldito, mas as peças eram bonitas, as pessoas riam, né? Enfim. Só que eu queria agora uma peça completamente assim, solar. E eu fui para Nova York. Cheguei em Nova York, estava minha sobrinha lá, e a Denise Dumont, que é a minha maior amiga, que está sempre ali do meu lado. E eu falei, eu quero uma peça, que eu vim comprar os direitos de uma peça e tal. Aí eu peguei e falei, me dá o jornal, Vila de Voz, me dá o jornal. Comecei. Sem entender, sem saber, não conhecia ninguém ali. Off-Broadway, né? Não queria nada de musical. Aí eu, Freud The Last Session, Freud a última sessão. Falei, é nessa que eu vou, gente. Pergunta se tinha ingresso. Jeito nenhum, só para 2 semanas depois. Bom, fui ver outras coisas, fui a livrarias, fui ler também bastante peça e tal. Já estava com o ticket comprado, fui ver a peça. Tem noção? Eu fiquei assim, ó. Eu nunca vi nada tão valioso na minha vida, sabe? Eu ria, eu prestava uma atenção, eu não desgrudava os olhos, era uma coisa tão mágica, entendeu? E a história que dizem que possivelmente pode ter sido verdadeira, o Freud exilado na Inglaterra em 39, já com 83 anos. Sabe que o Freud era meio doido, né? Meio, né? Pouco. Revolucionário, mas ele tinha um jeito, ele era muito arrogante. Ele tinha um era o jeitão dono do assim, mundo, meio, um jeitão. né? Agora imagina isso velho, jeitão. entendeu? Então você já ri muito na peça pelo jeito Deve dele. ter ficado o que a gente em Minas chama de sistemático. Exatamente, abusado, você tá entendendo? Fala qualquer coisa que venha, até porque ele é o Freud e tal. Então você ri muito na peça, por isso que eu digo que é uma comédia dramática. E o C.S. Lewis, eu encontro. Aí fala assim, C.S. Lewis não é muito conhecido. Aí você fala, Crônicas de Nárnia.
todo mundo já sabe quem é, né? Então, ele é um grande escritor, intelectual, teólogo da Oxford e tal. Quando ele tinha 40 e pouquinhos anos, o Freud o chama, porque ele escreveu um livro arrasando com Freud, chamado O Regresso do Peregrino, de ponta a ponta, entendeu? E ele achou que o Freud o tinha chamado ali por causa do livro, né? Quando ele vai, fica escutando, não, foi meu livro, eu sei, o senhor me chamou aqui e tal. Aí, ao final, o cara se explica bastante, ele fala assim, eu não li o seu livro. Então, já começa. E a discussão era porque ele sabia que esse cara, que tinha um intelecto fantástico, entendeu? Podia acreditar nessa coisa, nessa neurose obsessiva que é a ideia de um criador, de Deus, e o outro é cristão, fervoroso, com fé baseada na razão. O Freud é feito pelo Hélio Ribeiro e o C.S. Lewis pelo Leonardo Neto. E aí é uma discussão, você ri muito e, ao mesmo tempo, qualquer ateu vai ficar confuso e qualquer cristão tem horas que fala assim, ai meu Deus, isso não existe mesmo nada, entendeu? Então isso é muito legal. E o jeitão do Freud, as coisas também, o Lewis às vezes coloca de uma maneira muito engraçada. Não era uma ideia ser comédia, mas a figura do Freud eu nunca vi. Ele devia ser distímico, borderline, bipolar, entendeu? Porque ele era... Pô, é o pai da psicanálise, tudo partiu dele, né? Exatamente. Normal ele não é, você está entendendo? A infância, a coisa de ser judeu, de sofrer tudo que ele sofreu, né? Com antissemitismo, uma coisa que marcou muito ele. E ele era, em todos os livros dele, extremamente preocupado com religião. A preocupação do Freud com religião talvez fosse tão intensa quanto com o ser humano. Mas, no meio da briga, da troca de ideias sobre religião, aí vem psicanálise, vem sexo, né? Aí ele chega para o C.S. Lewis, que é um cristão, e fala assim, mas o senhor está saindo com alguém, homem, mulher, porque somos intrinsecamente bissexuais, o outro, imagina, um cristão, o quê? Entendeu? E então ele fala, ele provoca, ele faz provocações e é um texto que, assim, o Aurélio de Simone, o iluminador, meu querido Aurélio, ele foi ver a peça. Você sabe que, às vezes, eu brinco com eles, né? Cenógrafo, iluminador, então a gente dá aquela coisa que assistem milhões de peças. Ele estava assim, ó, com os olhos grudados. Ele falou, muito tempo que eu não vejo um texto assim. Então, pode parecer assim, ficar falando, mas... E ganhou a melhor peça off-Broadway de 2011. Ótimo, a gente tem um VT. Tem? Vamos? Eu não sabia. Curtinho, eu acho, mas temos. Bom dia, professor. Bom dia. Eu já tinha desistido do senhor. Entre. Vamos conversar no meu escritório. Eu sinto muitíssimo pelo atraso. Se eu não tivesse 83 anos, diria que isso não tem importância. Qual a raça? É um Chow. Ele acompanha todas as minhas sessões. Joffy é o meu termômetro emocional. Se o paciente está calmo, ele se estica todo aos meus pés. Mas se o paciente está agitado, ele fica quieto sem tirar os olhos dele. O que quer dizer, então, ele fugindo de mim quando eu cheguei? Ele também aprecia a pontualidade. Isso foi ensaio, mas né? dá uma isso ideia, né? Dá uma ideia. No final a gente reforça, tá? No último bloco de horário, tá onde mesmo? Tá no Teatro dos Correios, a gente foi patrocinado, tivemos um patrocínio dos Correios, do Ministério da Cultura, e estreia sábado, dia 3, e a gente, por causa do feriado, estreamos sábado, dia 3, domingo, normal, e aí é de quinta a domingo, às 19 horas sempre, e no Teatro dos Correios. Se depois você puder dar o endereço... É no último bloco, eu tô te falando, tá? Bom, obrigada. Disparos. Mãos ao alto, Juliana Reis. Como é o seu disparo? Os seus disparos? Na verdade, a ambivalência do título, que porta uma, né, serve justamente para
trazer o que parece ser só um filme de policial, de tiro, de bang-bang, para a questão da visão de um fotógrafo. Ele é fotógrafo, teve toda uma discussão sobre o cartaz do filme, trazer a câmera para fazer essa ambivalência existir. Então, só para, como introdução, dizer que não é necessariamente um filme, apesar de tratar de violência, tratar do tema da violência, ele não é, de maneira nenhuma, eu diria, um filme violento em si, nas suas cenas e tal. Ele é um filme muito falado, muito de close, de atores, de prestação de ator, tratando da questão da violência, muito mais a violência que a gente traz para casa do que a violência urbana propriamente dita, aquela que acontece na rua, né? No espaço público. Mas após ser assaltado por 2 motoqueiros que levam seu equipamento fotográfico, Henrique assiste ao atropelamento dos ladrões por algum condutor que ali passava por acaso. Ele ainda tenta ser solidário, recupera o equipamento. É isso mesmo? É isso mesmo. E vai embora para casa com a alma lavada. Na verdade, assim, as sinopses, elas vão dar conta de talvez 3 minutos do filme, quando o filme tem 1h20. Mas ele vai voltar para buscar o cartão com as fotos. Momento, sim. E o cartão, o que tem nesse cartão? Fotos, um cartão magnético, cartão de memória. Mas são as fotos do momento, não, né? São fotos que ele acabou de fazer e ele vai tomar o arroxo de um policial e se arrogando ser um fotógrafo, jornalista, e, portanto, não se submetendo ao arroxo do policial, que lembra para ele, você é amigo do Tim Lopes, então. Você é um colega do Tim Lopes, coloca ele no lugar dele e leva ele para a delegacia como omissor de socorro de uma lesão corporal cuja vítima é quem o estava assaltando 30 segundos antes. Por isso que ele fica entre tudo, né? Ele é tudo. Ele é vítima, ele é o... mais do que isso, na verdade, o filme, a partir desse elemento desencadeador, né, ele se desdobra numa espécie de multitrama, multiplot, que vai tratar, obviamente, que com prioridades, com hierarquia dramática, né? A história de quem estava dentro do carro que atropelou, de quem estava conduzindo a moto do assaltante que saiu mancando e subiu o morro e foi para casa, de quem estava do lado do fotógrafo e que tomou a arma na cabeça, e de quem, por acaso, porque o acaso prega isso, se separou dele logo antes do assalto para cair num outro golpe de Boa Noite Cinderela, e de mais alguém que, presenciando a cena, é uma gringa, uma francesa, altermundialista, humanista, quer defender os direitos humanos do ladrão e quase se faz linchar, sendo dali salvo por um capoeirista lindo e escultural com quem ela vai desenvolver uma história de amor. Ou seja, é uma crônica urbana que pretende ter um olhar meio multifacetado e, sobretudo, não ideológico, não discursivo, não julgamentoso, sobre as várias facetas da violência humana, a misoginia de cada um, a homofobia de cada um, o racismo de cada um. Nesse sentido, é um filme bastante violento do ponto de vista mais de intensidade do que do grafismo, né? O roteiro Perdão? O roteiro é seu? O roteiro é meu. Eu sou, quer dizer, a Tiziana me encontrou lá fora, perguntou se eu era uma cineasta, e eu falei, eu estou tentando ficar sendo, né? Porque até então, que eu saiba, assim, com um pouquinho mais de segurança, eu me diria uma roteirista, tentando ser uma cineasta? Tentando realizar o filme. Agora sendo. Agora sendo.
É, um exercício mas ainda falta um pouco de retorno, né? Aquela assim, eu devo ser meio borderline, que eu tô aqui. Agora o povo precisa ver, Eu tô né? precisando... Claro, agora o povo tem A que ver. minha personalidade Estreia fluida quando? tá precisando do retorno. Quando é que estreia, pra gente ter logo esse retorno? Sexta-feira que vem, a minha personalidade fluida nunca esteve tão fluida. Sexta-feira que vem, dia 9... em grande circuito, Brasil inteiro. A gente está fazendo a pré-estreia em São Paulo na semana que vem, segunda-feira. Vai mostrar o filme no Complexo do Alemão, no Cine Carioca, na semana que vem também. O filme teve a lindeza, a graça, de ser premiado no Festival do Rio, com muitos prêmios. É uma produção completamente micro. Eu dirigi caminhão, fiz macarronada, só não atuei porque eu sou muito ruim disso, não teria de tantas lacunas que eu cobria. A macarronada é boa? Diriges bem? Eu dirijo Caminhão muito, também sou você leva diretora. bem? Caminhão você levou bem? O filme também, né? Mas o caminhão... Espero que sim. O caminhão, Uma mas, história de amor no filme? Tem. Da gringa. Tem, eu não sei se a gente Gringa. consideraria isso uma história de amor, mas é um momento muito particular no filme, lá pelo pré-clímax dele, onde todas essas violências, ou todas essas intensidades, pelo menos, se mesclam num corpo a corpo, que eu chamo da violência nos corpos, né? E que tem tudo a ver, eu acho, com essa coisa do Rio de Janeiro, de ser tão tesão, tão corpo, tão sei lá, uns vão dizer que é Exu, outros vão dizer que é o trópico, que é o sol, mas que é tudo sempre muito intenso e que acaba sempre no corpo, né? A gente tem uma coisa do corpo muito forte. Então tem o Eros. Você é carioca? Eu não sei se é amor, mas é Eros. Você é carioca, Thanatos Juliana? também. Eu sou uma carioca nascida em BH. É uma mineroca, então. Eu sou uma Ai, meu Deus. mineroca. Não sei se eu vou conseguir viver com esse título agora. Troca. Mineroca. Caiobi, sei lá, inventa outro. Então, filme, vamos ver o Disparos, da Juliana Reis. Por que você acha que a caminhonete quis proteger você? Solidariedade humana. Já ouviram falar nisso? Bota esse malandro mesmo, menino. Filho da puta. Quer achar que bandido é gente? Tem mais que morrer. Bateu com a cabeça no chão. Tudo isso foi inventado. O Henrique falou que era pra proteger a gente, mas eu não queria que tivesse matado ninguém. Podia ser você ali. Podia ser a nossa filha. Podia ser qualquer um. Suspeito corresponde à descrição do condutor de tentativa de roubo na rua do Riachuelo. Tem que torcer pro cara morrer. Ele não contar uma história diferente da tua. Diz pra mim que não foi você. Olha pra mim! Não é esse garoto, não. Olha pra ele, que nem homem, e diga assim, aí perdeu, como você fez na hora. Atropelado, te assaltou, era bandido mesmo, né? Agora cidadão comum também quer poder matar bandido. Pode não, cara. É privilégio nosso. O Caco Ciocler é o inspetor? É um inspetor absolutamente sádico e terrivelmente encantador. Assim, ele rouba o filme de mim, de todo mundo, do protagonista. Foi e premiado. O protagonista, o fotógrafo, quem é? Gustavo Machado. Gustavo Machado, um dos nossos novos galãs cultos do cinema brasileiro, né? Fez muito Beto Brant, fez o Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lábios, com a Camila Pitanga recentemente. É isso, no dia 9 de novembro. Um cinema perto de você. Um cinema perto de você. Adoro essa frase. De todos. Eu ousaria, inclusive, pegando um mote do cinema, o filme é tão artesanal que eu ousaria mesmo aplicar aquela velho refrão dos anos 80 do teatro. Assim, se gostarem, chamem os amigos, e se não gostarem, chamem os inimigos. Mas chame alguém. Isso é usado até hoje.
Juliana Reis, tá bom, vou pro intervalo, tá? E volto conhecendo Pedro Veríssimo e a música de Pedro Veríssimo, certo? Então ficamos combinados assim, sem censura no programa da TV Brasil. Animadíssimo intervalo, vou falar a verdade pra vocês. Os mais animados. Pobre do Pedro, que já é calado. Bendito já fruto tem, aqui, tá só ouvindo. Bendito é o fruto, já Acostumado. tem no DNA dele um certo, né, estranhamento a essa genética. falação, digamos assim. Então aqui está o Pedro Veríssimo. E se ele não escreve, ele canta isso? Ou canta, ou escreve também? Eu escrevo também, escrevo as letras das minhas músicas. Então. Eu digo que meu avô ele escrevia romances, né? Meu pai escreve crônicas, eu escrevo letras de músicas, meu filho vai escrever haikais. Né? Tá funilando. Que tá estudando. Mas é um tipo de literatura também, né? Também, que é uma literatura com será. melodia. Né? E o letrista da música popular é o poeta contemporâneo, né? Também é um poeta mais conhecido. Ah, Pedro, e esse CD... Esse álbum é álbum virtual. Eu vivo chamando de CD também, mas na verdade ele não tem suporte físico. Ele é um álbum virtual, ele é totalmente para baixar de graça na internet. Porque chegou num ponto que a gente tem que explorar outros caminhos, na verdade. Ninguém mais compra CD. Eu lancei 2 CDs com banda que eu tinha, se chamava Tom Block, lançados um pela Trama, outro pela Som Livre, ou seja, tiveram boas distribuições, existiram os CDs nas lojas e tal. Mas numa época que venda de CD já começava a decair, realmente virar um objeto um pouco sem importância. Ter um CD, quem tem um CD hoje em dia é por fetiche quase, né? Hoje em dia começa esse movimento assim de CD desaparecer, as lojas de discos sumindo. Então quando apareceu... As lojas de discos já desapareceram. Totalmente. Hoje em dia se compra, né, discos dentro de lojas de outras coisas, né? Livrarias, lojas americanas, sei lá. Mas as lojas de disco sumiram do mapa, né? Então como é que se vende música? Como é que Como é que se distribui música agora? Como é que você vai fazer? O quê? A gente baixa de graça de na graça. internet? Que na verdade esse projeto específico ele tem o patrocínio da Petrobras. Ele foi feito, criado e produzido com a Petrobras. Eu poderia, se eu quisesse, fazer um formato físico e vender, mas eu não achei exatamente justo. Eu achei que como já está pago e pago do nosso dinheiro, vamos dizer, eu achei que o mais justo era realmente botar para baixar de graça. Eles pagaram pela minha produção, né? Agora eu vou tentar ganhar dinheiro com ela, né? É o que eu tento, né, todo o tempo, é com show, realmente é no contato direto com as pessoas, né? É um mercado que não mudou muito, está mudando muito, né? Então eu acho que é o momento de se explorar outras maneiras de chegar no público, né? Então eu achei ótimo, quando eu vi que eu tinha essa categoria no edital da Petrobras de música digital, eu disse, é aqui mesmo, vamos lá, vamos ver. E foi ótimo, realmente está... É muito bom poder dizer para alguém, vai no pedroveríssimo.com.br e baixa tudo, tá lá, né? Tá lá. Legal isso. É né? ótimo, né? E eu as achei pessoas realmente bom vão, também baixam, eu achei bacana essa história de... Ele já foi pago porque ele é um projeto, então por que não compartilhar? Exatamente, eu achei que era o... Isso também abre um precedente simpático, né? Digamos eu assim. Eu achei que ia ser um pouco de cara de pau cobrar pelo que eu já recebi. Chamado comércio justo. Né? Bacana, gostei disso. Eu sempre digo adeus. Que é o nome de uma das músicas. E eu acho que é uma frase forte, com alguns significados. Né? Nossa. Bota significado nisso. E hoje eu vou dar adeus mesmo, que eu vou cantar essa música depois. E então... significou pra você? Literalmente dando adeus. Mas não, quer dizer, tem um viés em todas as músicas que eu faço, realmente, não digo de literatura, mas um cuidado com o conteúdo, com o que eu estou cantando, na verdade. Eu acho que, obviamente, por ter vindo da família que eu venho, né, pelo menos uma atenção nesse sentido, né? De fazendo letras que não sejam só rimas ou só vazias, quer dizer, tem significados, né? E você falou que eu faço música sobre pessoas, né? E é verdade, eu acho que são sobre relações, na verdade, não necessariamente relações de amor, né? Não necessariamente relações borderline, mas relações. As relações. Exatamente, sobre gente. E onde tem relações tem gente, né? Nem que seja... Bom...
Ô Pedro, e você sempre compôs desde criança? Você sempre escreveu? Não, na verdade não. Eu era um grande cantor de banheiro, aplaudido pela família, né? Que passava... É grande a família, pelo menos, para aplaudir? Mais ou menos, mas aplaudia bastante. Os azulejos ajudavam também. E sempre gostei muito de música, sempre achei, né? A família toda é muito musical. Meu pai, por exemplo, vive dizendo que ele é um músico frustrado, que ele gosta mesmo de tocar, né? E toca muito, na verdade, toca bastante. É uma família que tem a música sempre foi muito presente, então eu sempre achei que a música fazia parte do que eu ia fazer. Mas eu acho que a grande diferença foi vir de uma família de escritores, ver a opção de viver de arte, na verdade, não necessariamente música, mas ver que era uma coisa viável, né? Alargar como eu fiz a publicidade, um emprego certinho, com salário no final do mês, para essa, né, insanidade que é tentar viver de música. E você mas viveu tinha um precedente tempo bom como publicitário? Ali. Sim, bastante tempo. Eu acho que foi muito útil também, eu acho que aprendi muita coisa que eu usei depois para compor músicas no que eu fazia como redator de publicidade, né? Que tem muita... É necessário muita concisão, né? Ser objetivo no que se diz, porque as pessoas não param para ler texto, elas leem uma frase, leem duas, é isso aí, né? Mas então, isso tem que também ser rápido, né? Tem uma direto. vantagem que na sua casa também não deve ter causado estranhamento, né? Você deixar esse emprego e... Não foi um drama, assim, foi num almoço eu avisei, olha, estou pedindo demissão, vou fazer música. Ok. Boa sorte. Bem natural. Estava num ambiente que realmente ninguém ficou muito chocado. Né? Dá um certo alívio se a pessoa não tem que sofrer para fazer o que quer. Né? E o contrário, quando você começou a trabalhar como publicitário, causou algum... Sabe que é curioso, eu comecei a trabalhar muito por acaso, na verdade. Eu trabalhava em televisão, eu queria fazer produção de televisão, na RBS TV em Porto Alegre, até que a Alice Urbim, que era a diretora-geral na época, que eu agradeço ela até hoje, me chamou num canto e disse, olha, Pedro, acho que tu não leva jeito para isso. me direcionou para a porta e vai, né? Fui. E do outro lado da rua tinha uma agência de publicidade, uns amigos meus trabalhavam e me convidaram, quer fazer um estágio? Eu disse, tudo bem, comecei. E por acaso era a MPM, que era uma agência grande na época. E eu comecei a trabalhar com muita gente, eu só fui me dar conta disso no processo. Muita gente que tinha trabalhado com meu pai, que tinha sido redator de publicidade na mesma agência, com várias daquelas pessoas ali. E quando eu me dei conta, eu estava ali enfrentando uma coisa que eu não tinha planejado enfrentar, na verdade. E que no final das contas não era tão assustador assim, de ser comparado, ou o que quer que seja. Né? Foi um processo natural, quando eu vi, eu estava trabalhando lá. É, porque rola isso, né, nesse caso, né? Sem dúvida, ainda mais ali direto, né, fazendo a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa. Meu pai, mas eu tenho, acho que também uma coisa boa no meu lado, é que meu pai também foi filho de, né? Meu pai era o filho do Érico até virar o Luiz Fernando, né? Então eu já partido também desse ponto de princípio, né? que é assim, dá, né? Posso ser eu mesmo, também não vai ter nenhum Muito bom problema. isso, você pode virar para você mesmo e falar, aqui em casa é assim. Né? Bom, agora você eu. Essa é a parte boa da genética, né? Não é nenhum drama. A genética era virtuosa também, né? Não estava se atirando no escuro, né? Não tem assim, às vezes ele se atira e não tem rede, né? Boas também. Também não traumatiza, né? Mas é uma... Em casa é assim, vamos tocar, chega no almoço, já naturalmente fala, vamos mudar de atividade, também não é um escândalo. E daí comecei a cantar, e depois de cantar precisava ter o que cantar, e daí sim comecei a compor. Daí começou a compor. E você, quando não cantava você mesmo, você cantava quem? A primeira banda que eu tive, foi com um cara chamado Gustavo Bittencourt, que era o tipo de pessoa que dava uma volta na quadra e voltava com 3 músicas. Então eu não me preocupava em fazer música. Quando ele saiu da banda, que eu me vi... E agora, o que eu faço? Daí me vi forçado a escrever, mas também não foi um grande trauma, saiu. Né? Saiu. Mas sempre foi música autoral. É muito raro eu cantar música dos outros. Mas eu acho que também é raro uma banda começar só com autoral, né? É raro e difícil, né? A gente assim, patinou bastante, mas até por isso acho que a gente conseguiu algumas coisas, porque tem pouca gente fazendo coisa autoral, né, que chama atenção de alguma forma, assim, então de repente é um nicho, vamos lá, né? Você curte mais assim, curte mesmo, compor ou cantar o que você compôs? Eu gosto de cantar. Cantar, né? Eu gosto de cantar. Se eu viesse novo, eu queria ser cantora. É que é muito bom, né? Coisa fantástica cantar.
E eu digo que eu sou cantor, eu não sou músico, né? Porque eu não sei nada de teoria musical, na verdade. Então eu me cerco muito bem, tem muita gente boa me acompanhando. Então você não toca nenhum instrumento? Eu não toco nada. Eu toco o pandeiro, mas só quando eu não estou cantando. Os dois juntos já tem um bom problema. Então, quem vai fazer? Fernando Aranha. Fernando Aranha vai me acompanhar. Estar aqui com você fazendo... Que é um parceiro, um grande parceiro recente até. Essas músicas todas desse álbum solo são parceria com ele. Tá aí, né? Eu não sei nada, ele sabe alguma coisa. Então... Eu sempre digo adeus. Sempre digo adeus. Fazer um comentário também, porque estou cercado quando venderem os direitos do livro também, mas de cineastas e gente de teatro. Hoje à noite, no Teatro dos Quatro, na Gávea, no Shopping da Gávea, estreia uma peça que se chama Perto do Coração Selvagem, que é da Clarice Lispector, no livro dela, com direção do Luiz Arturo Nunes e trilha minha. Esse ano eu comecei a fazer trilha para teatro, é a terceira que eu faço, estou muito feliz e orgulhoso do resultado. Muito interessado em todo o processo, é incrível acompanhar uma peça ser montada, sair do nada, daquele momento onde acha que isso não vai dar certo, não tem como isso dar certo. E dá, né? É o melhor momento, né? Não vai dar certo, onde vira para dar certo. Eu acho que deve ter sempre esse momento de... Tem sempre. Ai, meu Deus, não vai dar certo. Não vai dar. Daí dá. Começa a dar. E hoje, então, cantor, compositor e trilheiro. Adorei. Vou conferir você daqui a pouquinho, tá? No próximo bloco. Então, intervalo, a gente volta com Pedro Veríssimo. E eu sempre digo adeus. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Olha, só para vocês assim saberem, o intervalo continuou ótimo. Muito bom. Muito bom. Um dia a gente vai fazer o programa do intervalo, então seria legal, né? Eu quero estar aqui. Foi muito divertido, inclusive. Estamos aqui falando dos gaúchos. Gaúchos, muito bom, muito bom. Ontem à noite no Twitter me diverti com os gaúchos e a Cora Ronen. Ah, que delícia, que não é gaúcha, mas que estava também nesse mesmo papo, os gaúchos. E você hoje mora aqui, no Rio? Moro no Rio. Estava dizendo que o meu bronzeado não entrega, mas eu sou carioca. Não parece, não. Muita gente fala em inglês comigo no calçadão ainda hoje. Eu sou chamado de Mister, à torta e à direita. É mesmo? Mister, eu já sei que é comigo. Que delícia. E o nosso Fernando Aranha também é gaúcho? Sou carioca. É carioca. Outro carioca. A cor também está muito coerente. Hoje em dia, né? Até os cariocas são clarinhos, branquinhos. Vocês devem seguir bem as recomendações médicas, né? O sol e vocês não se dão. É vida de músico, né? Vida na noite, dia na cama. Muito bom. A gente vai abrir esse bloco com o Eu Sempre Digo Adeus. Eu Sempre Digo Adeus. Então, Pedro Veríssimo e Fernando Aranha. Eu sempre digo adeus, é sempre essa última vez, mas eu não sei o que me dá de voltar e de insistir mais uma vez, sem me ligar no que virá. No que me fez ou fará. Eu, quem manda em mim sou eu. Quem vai se arrepender ou não sou eu. E eu sempre digo adeus. Fico mudando de lugar, atrás do que já se perdeu. Eu só não sei como lidar
só eu quem se perdeu, sem nem pensar em procurar um lugar pra chamar de seu. O meu lugar sou eu. Quem manda aqui sou eu. Quem pode enlouquecer aqui sou eu. E eu sempre digo adeus. Eu sempre digo adeus. Adeus. Bom, já que só o Pedro pode enlouquecer, ele e o Fernando. Mas você vê que ele tem uma personalidade forte, o eu ali. Não é eu. border, Pedro, fica tranquilo. Não. Agora você já pode ficar aliviado. Nada fluido. Muito legal. Nada fluido, tô sentindo firmeza, consistente. Você já foi liberado da publicidade, já foi liberado do CD. Você pode fazer um show, ouvir dar entrevista sem trazer nada. Porque tem o que esquece o CD, o que chega e o repórter fala, mas e o CD? Ah, não tá aqui? Não, ele não trouxe. Você tá liberado disso também. Né? O seu tá na internet, disponível, é isso? Disponível. pedroverissimo.com.br. pedroverissimo.com.br, você baixa o CD inteiro. Exatamente. Pedro Veríssimo e Fernando Aranha, as músicas são de vocês dois. Todas são. Muito obrigada. Vou voltar aí para te explorar mais. Maravilha. Como é que é a peça mesmo de estreia hoje? Que tem Perto do Coração Selvagem, que é a direção do Luiz Arthur Nunes, um texto da Clarice Lispector, e é no Teatro dos Quatro, no Shopping da Gávea. Hoje, a partir de hoje, acho que é segundas e terças, se não me engano. Começando hoje. Espero por bastante tempo. O Coração Descontrolado já tem a noite de autógrafo marcada? Não tem marcado, mas já está no mercado. Está na área. Está na área. Nas melhores casas do ramo, onde às vezes tem até CD nessas casas do ramo. Mas tem livro, com certeza. O nosso... Nós sempre teremos Paris. Nós sempre teremos Paris. Teatro das Artes, Shopping da Gávea, terças 9, quarta e quinta, às 7. Com Tadeu Aguiar e Françoise Furton. Texto de Chechel, direção de Jacqueline Lohance. Produção de Eduardo Barato. Eu preciso disso aqui porque a rua Freud, a última sessão é no Centro Cultural dos Correios, Visconde de Itaboraí, 20, no centro do Rio. Quinta a domingo, estreia sábado, dia 3 de novembro. Agradecendo a vocês todos por terem vindo. O filme da Juliana. Disparos, dia 9. 9 de novembro. Num cinema perto de você. Boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser, valeu.